Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo do horário que forem assistir ao vídeo, já estão sabendo desse texto que já faz um tempo, né? Bom, hoje nós vamos para o dia 77 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat Lashon, no que tange o possível, né? No que for possível. Diz respeito ao dia 17 de Kislev e 18 de Sivan. 17 de Kislev no primeiro ciclo, que começa em Tishrei, e 18 de Sivan no segundo ciclo, que começa em Nissan. O nosso livro é este aqui, do nosso estudo do Hafetz Haim, uma lição a cada dia. E vamos nos treinando e aprendendo a falar o que é necessário, o que é edificante, o que é bom, e fechar a boca para aquilo que não muda o resultado, para aquilo que deprecia, para aquilo que prejudica e para aquilo que na verdade é inútil para o crescimento da humanidade. Nós não precisamos de Lashon Hará, nós não precisamos de maledicência, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos de Shmirat Lashon e também nós precisamos dessa parte importante que nós estamos vendo agora, que é a parte prática. Nós estamos na seção 2, vamos lá dar uma olhada aqui. Nós estamos na seção 2 da fala crítica construtiva, na segunda parte, onde diz respeito à prática mesmo, de colocar na vida. Nós já falamos, hoje é culpando o próximo, dia 77. A semana passada, eu acho que eu gravei alguns dias antes, nós vimos sobre kashrut, nós vimos o quanto é importante nós não fazermos Lashon Hará sobre uma inspeção, nós não levantarmos falsos sobre um rabino, sobre uma comida, mas que também nós precisamos saber que a kashrut é extremamente importante nós fazermos em casa também. Queria ter lembrado disso naquele dia e esqueci. A inspeção, nós não queremos comer bichinho, nós não queremos infringir essas coisas que na verdade são nojentas. A Torá não nos deu apenas as leis de comportamento, mas também de saúde, vejam que coisa boa. Isso não tem a ver com o que nós falamos, mas eu lembrei que nós precisamos também ter uma atenção nessa hora, né? Colocar uma luz, lavar muito bem. Existem algumas maneiras que a gente já conhece. Tem gente que coloca uma água sanitária, não gosto muito, né? Aquela que boa, aquelas coisas alvejante, não sei. Tem gente que coloca um detergente para lavar bem as folhinhas. Eu não gosto muito, mas existe a água de ozônio, que é feita num filtro próprio para isso, que mata os bichinhos e deixa tudo bem limpinho, elas revivem. Que é só um detalhe, curiosidades domésticas e alimentares aqui do canal. Então vamos ler agora a máxima do dia, que é: tragicamente os briguentos envolvem suas esposas e seus filhos nas suas disputas. Que nós vamos entender, essa é a máxima, mas nós vamos entender aqui, quando fala envolvem suas esposas, nós vamos entender de uma maneira geral, também envolvem os maridos. Vamos lembrar da época, de como é que eram as famílias, assim, mais aquele, o homem então é aquele que vai buscar o sustento, a mulher é aquela que cuida dos filhos, enfim, nós vamos ter que entender isso e saber que aqui o briguento qualquer um da família acaba envolvendo os outros. Vou tomar uma aguicha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nereah bidvaro. E vamos já entrar nesse assunto aqui. Culpando o próximo. Sabe, que eu vou confessar que quando eu li, a primeira vez que eu li este subtítulo, eu pensei que se tratasse de outro assunto. Nós vamos ver que não é do que eu vou dizer agora, mas olha só quando você escuta assim, culpando o próximo. Veio na minha mente a primeira vez que eu li esse livro. Capaz culpando o próximo, sempre achando alguém, né? Sempre achando alguém para colocar culpa e tal. Eu pensei que era sobre exatamente isso. Porque a gente faz isso, né? A gente sempre arranja, a gente não, porque eu tô bem treinada nisso, mas nós geralmente procuramos um culpado. Um culpado pro nosso defeito, um culpado pra nossa atitude, um culpado por não sei o quê. Porque é mais fácil achar um culpado, né? Para justificar o nosso erro, até mesmo a nossa maledicência, do que simplesmente admitirmos e fazermos tchuvá. Então um fica culpando o outro, que culpa o outro, que culpa o outro, todo mundo vira culpado, ninguém é inocente, e aí não vai ter espaço suficiente naquele outro lugarzinho que não é o céu. Então,
eu acho que a gente precisa realmente fechar a nossa boca. Vamos ver o que significa o culpando o próximo. Outra situação em que falar negativamente pode ser admitido ocorre quando uma pessoa é vítima de uma falsa acusação e deseja divulgar a identidade do verdadeiro culpado para se vingar. Olha a palavrinha-chave aqui. Se isto é ou não permissível depende da natureza do crime. Então, olha, vamos entender bem isso aqui. É uma situação que pode ser falado negativamente, quando ocorre, uma pessoa é vítima de falsa acusação e ela deseja divulgar. Eu sou acusada de uma falsa acusação. Como é que eu sei que é falsa? Porque fui eu que fui acusada e sei que não fiz, não é? E eu tenho aquele desejo, aquela vontade de divulgar o nome da pessoa que me acusou, divulgar. E aqui está bem explícito, para me vingar. Né? Para me vingar não é para ajudar o todo, não é para mudar o status quo que nunca muda, não é para incentivar essa pessoa a não agir assim, não é para alertar os outros, é para me vingar. Então se isso é ou não permissível, depende da natureza do crime, mesmo que seja para me vingar. Se o crime for de um tipo que alarricamente, quer dizer, a lei, tá, exigiria que o observador informasse a vítima ou outros acerca da identidade do culpado, ele deverá fazê-lo. Então, se a lei manda, se a lei exige que aquele que vê o fato informe a vítima e os outros acerca do culpado, então aí sim, assim ele deve fazer. É uma mitzvah e aqui neste caso é lei. Se não houver nenhum fim construtivo, ó, já estamos aqui nós tentando no ser construtivo ou não, né? Se não houver nenhum fim construtivo em revelar a identidade do culpado, a não ser a vingança, seria proibido que o acusado nomeasse o culpado. O acusado deve declarar a sua inocência e abster-se de incriminar alguém. Bom, o acusado ele deve declarar sua inocência, né? Porque o outro era só por vingança, e abster-se de incriminar alguém. Ele não tem que incriminar outro no lugar. Quando nós falamos aqui, ó, revelar a identidade do culpado a não ser a vingança, então, se não houver nenhum fim construtivo, tá, em revelar a identidade do culpado a não ser a vingança, seria proibido que o acusado nomeasse o culpado, tá? Aqui nós vamos lembrar daquelas cidades de refúgio. Lembram as cidades de refúgio? Que a pessoa matava alguém, né? Assassinava alguém. Às vezes era com uma flecha, por exemplo. Vamos lembrar daquela época bem antiga, bem bíblica. Então, muito antes aqui do Rafetz, muito antes, bíblica mesmo, né? Vamos tentar levar em conta Yehoshua, a época de Yehoshua, um pouquinho depois, enfim, as cidades de refúgio, elas ficaram, né, permanentes depois dessa época. Que era para quê? Para que a família daquela pessoa que tinha sido morta, que tinha sido agredida, não quisesse se vingar daquele acusado, né? Quando o tribunal ali, quando os sábios da época, né, os juízes, vamos falar assim, da época tinham absolvido, tinham percebido, né? A sentença foi favorável, ele não era culpado, matou sem querer, não houve a intenção. Então, para evitar a vingança da família, tinham as cidades de refúgio. E também para ele ficar lá, naquela cidade longe da família, era uma prisão a céu aberto, para ele pensar nas coisas que tinha feito ou não. Enfim, nós lembramos disso, quando é nesse sentido aqui, então não cabe, como diz aqui, ó, não cabe nomear o acusado. Por quê? Porque é por vingança. E não é supérfluo, é pior do que isso, além de inútil, é fútil, né? Há uma futilidade aqui e aqui a gente transforma aquilo que seria maledicência do lado daquele que foi acusado, maledicência daquele que quer se vingar, porque a vingança é o ódio. E o ódio nós não queremos de maneira nenhuma, nem divulgar, nem difundir, nem semear, nem cultivar.
Então nós não podemos incentivar esse ódio quando diz respeito a unicamente vingança. Na situação em que somente duas pessoas são os possíveis suspeitos, olha só, na situação em que somente duas pessoas são os possíveis suspeitos, o que significa que a negação por parte de um equivale à acusação contra o outro. É permissível negar as acusações, sempre que o ato cometido tenha de fato sido impróprio. Tá, o fato era impróprio, mas só existem duas possibilidades, duas pessoas que possam ser acusadas. Você sabe que se uma for a acusada, obviamente que a outra é inocente. Então, se você inocentar uma, você vai estar acusando a outra, né? Porque só tem duas mesmo. É permissível negar as acusações, sempre que o ato cometido tenha de fato sido impróprio. Todavia, se a ofensa alegada foi, de fato, uma afirmação ou uma ação inocente, olha só, todavia, se a ofensa alegada, eu alego lá que fui ofendida, mas ela foi de fato uma afirmação ou uma ação inocente, o acusado não poderá negá-la. Então, o acusado não pode negar porque foi inocente aquela afirmação, não é? Então aqui nós vamos ter, olha só como que as pessoas precisam se entender aqui, equilibrar, não ficar querendo olhar só para o seu umbigo, porque nós vamos ter que entender bem se aquilo foi inocente da parte daquele que acusou, se aquilo foi inocente da intenção daquele que foi o acusado, não é? A negação comprometeria a outra pessoa, que neste caso não é culpada de nenhum crime real. Então, se tem duas pessoas e você sabe que aquela acusação foi de forma inocente, se você não alegar, se você não aceitar, você estará acusando a outra, que você sabe que é inocente, não é? Eu vou ler essa parte de novo porque não pode ficar confuso. Nós estamos falando de duas pessoas, tá? Quando somente duas pessoas são possíveis de ser suspeitos. Todavia, se a ofensa alegada foi de fato uma afirmação ou uma ação inocente, o acusado não pode negá-la, tá? Porque ele vai, essa ou a ação, o acusado não pode negar. A negação comprometeria a outra pessoa, que neste fato e neste caso não é culpada de nenhum crime real. Me confundi um pouco, espero que vocês tenham entendido. Midat Hassidut, esse Midat Hassidut significa um traço de piedade, tá? Esse Hassidut aqui não vem do Hassidismo, vem da palavra piedoso, tá? Aceitar a culpa em todos os casos, olha só, um traço de piedade, aceitar a culpa em todos os casos, a menos que a revelação da identidade da parte culpada sirva para um fim construtivo. Então, veja bem, aceitar a culpa em todos os casos é um traço de piedade, a menos que a revelação da identidade da parte culpada sirva para um fim construtivo. Então, sei que não foi aquela pessoa, ou eu sou a acusada, sei que não fui eu, né? E é um traço de piedade simplesmente aceitar. Tem uma história racídica, muito interessante e engraçada, que tinham, eu não sei contar muito bem a história, mas vocês vão entender o objetivo, que tinha um aluno lá que ele estava com um pouco de problemas, assim, problemas intestinais, olha só, nós falamos desse tipo de coisas nojentinhas aqui no canal. Ele tinha um probleminha, ele estava meio flatulento, ele entrou lá na yeshiva, no estudo, e aquilo ficou complicado, né? Então assim ficou aquele cheiro ruim no ar. Ele estava com muita vergonha, ele estava realmente com problemas. E o sábio, que tem nome e sobrenome, mas nós vamos deixar aqui como se fosse qualquer um deles, porque todos eram muito grandes nesse sentido. Ele se deixou ser acusado. Ele disse que era ele pediu desculpas, ele se retirou, como se fosse ele aquela pessoa que estava com aquele problema, porque ele viu que o aluno ficou muito constrangido, que para ele aquilo era muito, era realmente muito constrangedor. Então ele assumiu, né? Ele assumiu, olha só, vou falar a palavra, ele assumiu o pum do outro. Por quê?
porque ele teve um traço de piedade aqui. A pessoa, quando ela é muito elevada, ela está acima de algumas coisas que são unicamente mundanas, para ela não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma, muito pelo contrário, ela vai evitar que aquela pessoa fique constrangida, ou que aquele acusado seja acusado e era inocente, não havia intenção, ele vai trazer para si. Aqui eu não estou dizendo que nós devemos ser réu confesso e réu confesso do que não fizemos, só para defender o outro, ou seja lá o que for, porque cada um tem os seus méritos e as coisas que tem que cumprir aqui, causa e consequência. Mas existem alguns casos que não vão ser graves, que não vão atingir. Ele não ia para a prisão só por causa desse assunto. Então ele teve um traço de piedade, não é? Ele teve Midat Hassidut com aquele seu aluno. Então entendam bem que aceitar a culpa em todos os casos, a menos que a revelação da identidade da parte culpada sirva para um fim construtivo. Então eu lhes pergunto, qual seria o fim construtivo de acusar esta pessoa que não estava bem lá do estômago, sei lá da onde, numa reunião? O que seria de construtivo? Seria muito o contrário, seria destrutivo, não é? Algumas pessoas, elas ficam mais, não é magoadas a palavra, mas elas são mais sensíveis a algumas coisas, outras menos. Então, haveria alguma coisa construtiva de eu apontar? Foi aquele lá e pronto. Se tanto faz, eu sou bem grandão, aqui eu sou um rabinaço, eu sou um sábio. Ah, fui eu, tudo bem, segue o baile, abre as janelas e vamos continuar estudando. O que aqui é mais importante? Então é nesse sentido, aqui não tinha construção nenhuma. Por outro lado, não se deve aceitar a culpa por um ato que poderia se refletir negativamente na comunidade ou nos judeus observantes em geral. Vamos tirar a palavra judeu e vamos de novo. Por outro lado, não se deve aceitar a culpa, vamos pensar neste sábio, tá? Por um ato que poderia se refletir negativamente na comunidade ou, né, no nosso grupo ali de estudos, ou nas pessoas, nos Bnei Noach, observantes em geral. Por isso, constituiria um Hilul Hashem, que é a degradação do nome de Hashem. Vamos pensar assim, em vez de ser este pequeno problema de pum, vamos pensar que alguém furtou alguma coisa, ou melhor ainda, que foi visto esta pessoa sendo extremamente hipócrita, traindo tudo o que faz dentro da sinagoga, dentro da comunidade Bnei Noach ou da comunidade judaica, dentro da yeshiva, dentro de casa, enfim. Como aquela história daquele professor que nós conversamos aqui, aquele moré, aquele rabino, que ele ensinava as coisas certinhas, as mitzvot como devem ser na yeshiva, e quando ele estava de férias, ou ele não estava, sei lá, na yeshiva mesmo, na sinagoga, ele fazia tudo ao contrário, tinha uma vida promíscua, não cumpria as mitzvot, não é? Então pense bem, vamos dizer que esta pessoa, ela vai tomar para ela esta dor. Não pode, porque isso influenciaria a comunidade. Porque todos os outros, os discípulos, os alunos, os seguidores daquele rabino importante, né? Aquele rabino Hassid mesmo, piedoso, que teve traços de piedade, que é assim. De repente, ele assume a culpa de ser um promíscuo, de estar fazendo baderna, de não cumprir as mitzvot, de não cumprir o Shabat e tudo mais. Isso influencia negativamente a comunidade. Então, neste caso, o Hassid, ele não deve tomar para si a culpa daquele outro lá. Nesse momento, é positivo sim denunciar, é positivo sim levantar ali o nome daquela pessoa, né, do acusado, e ir até as últimas consequências, porque senão aqui vira um circo. Não dá. E você vai perder o respeito, vai perder tudo por aquele rabino. Então, nesse momento, não se pode fazer isso. E fica muito claro isso, mas quando não tem nada a ver, quando não vai causar nada negativo na comunidade, quando não vai prejudicar ninguém, fala que foi você e tudo bem. Aí alguém quebrou um copo, sei lá, você até sabe que foi o outro lá, mas fui eu, porque a gente tá aqui com outro objetivo. O nosso objetivo aqui é estudar, então fale o que quiserem. E pronto, e vamos continuar. Mas quando isso
for algo sério e que fuja dos objetivos, do propósito daquele grupo, do propósito Bnei Noach, do propósito da sinagoga, do propósito da yeshiva, do propósito do ensinamento ali, que está sempre aliado com ética, moral, conduta reta e bons costumes, aí não dá. Aí a gente não pega as culpas de ninguém. Fica bem claro isso, né? A tragédia da controvérsia. Agora nós estamos aqui no Sefer Shmirat HaLashon, lembrando que é o dia 77, que eu não sei se falei no começo. 77. Esse nome é um nome importante, esse número. Há algo de extremamente surpreendente naqueles que têm inclinação para brigar. Vamos ver aqui aqueles que têm inclinação para brigar, que coloca a culpa no signo, coloca a culpa na vida, coloca a culpa não sei do que, coloca a culpa como foi na infância, eu era assim, eu era assado, as coisas não foram boas. Aquelas pessoas que põem as desculpas e a culpa em qualquer coisa para justificar a brigança, a brigaiada, né? O jeito agressivo e briguento de ser. Então, há algo de extremamente surpreendente naqueles que têm inclinação para brigar. Se o filho de uma dessas pessoas, dessas briguentas, tá? Fosse levemente ferido por alguém, mesmo sem querer, o pai castigaria o culpado com fúria, né? Esse pai é o pai briguento. Se a criança fosse ferida intencionalmente e ficasse acamada por causa de seus ferimentos, o pai furioso denunciaria publicamente o agressor, mesmo depois de a criança ter se recuperado, como um indivíduo violento e cruel. O pai não ficaria quieto até que tivesse dado ao culpado um golpe de acordo com seu ato insensível. O homem briguento guardaria eterno rancor contra a pessoa que causou dano ao seu filho. Vamos entender uma coisa aqui, nós não estamos dizendo, e eu acredito que o Hafetz Haim também não estava dizendo, que você não deve defender um filho. Mas nós temos aqui duas situações que estão bem juntas, né? Nós precisamos separar para entender bem. Se o filho de uma dessas pessoas briguentas, tá? Ponha na cabeça, inclinação briguenta, fosse levemente ferido por alguém, mesmo sem querer, a pessoa não teve a intenção, o pai castigaria o culpado com fúria, sem querer. A gente não pode fazer isso. Nós vamos precisar entender as coisas, nós vamos precisar conversar com as pessoas, por isso nós temos pensamento, fala e ação. O soco na cara é em último caso. E esse quando você é um real sábio, uma sábia, nunca acontece, nunca chega no soco na cara. Então nós precisamos ir de leve. Aqui nós estamos falando de um pai e de uma mãe briguentos. O filho foi machucado sem a intenção do agressor, às vezes numa brincadeira, em alguma coisa ele foi ferido, você vai lá com toda a fúria do mundo e quer pegar pelo pescoço a pessoa. Não pode, não é? Não pode, e vai entrar na nossa máxima. Agora, se a criança fosse ferida intencionalmente e ficasse acamada por causa de seus ferimentos, o pai furioso denunciaria publicamente o agressor, mesmo depois da criança ter se recuperado, como um indivíduo violento e cruel. Aqui, o indivíduo violento e cruel não é o pai, tá? Olha só, mesmo depois da criança ter se recuperado. Não, como um indivíduo violento e cruel, este pai está denunciando esta pessoa que intencionalmente feriu o seu filho. Então, sim, tem que denunciar. Você pode interpretar isso como se ele estivesse falando do pai, não, ou da mãe. Não, aqui ele está acusando, sim, aquele que foi violento intencionalmente. Porque nós precisamos denunciar quando alguém faz mal para o outro intencionalmente, quando há uma perversidade, isto não é Lashon Hará. Então é cabível aqui. E isso é cabível até nos dias de hoje. Porque um pai briguento poderia ir lá e acabar matando aquela pessoa, fazendo um crime, acabando com a sua vida, com todo o resto, sendo que ele poderia simplesmente denunciar. Então nós precisamos aqui dar uma temperada
na brigância, né? Naquele espírito briguento da pessoa. O pai não ficaria quieto até que tivesse dado ao culpado um golpe de acordo com o seu ato insensível. Aqui ele vai um pouco mais adiante, viu? Como nós podemos interpretar de várias maneiras. Aquela primeira, né? O raivoso aqui sobre o indivíduo violento e cruel sendo o pai ou a mãe. Ele ter falado publicamente, né? Denunciado publicamente este que machucou intencionalmente seu filho como um indivíduo violento e cruel, e o pai que não ficaria quieto até que tivesse dado ao culpado um golpe de acordo com seu ato insensível. Este golpe aqui pode ser a denúncia, porque a denúncia é certa. O que o pai não pode fazer é ir lá e quebrar a cara da pessoa. Ele deve ir pelos trâmites legais, certos, corretos, como deve ser. Mas o culpado, quando ele é culpado e é intencional, ele deve ser punido, sim. Às vezes a gente fica olhando as coisas e dizendo, é amor, é amor, é amor. O que é amor? É você levar um tapa na cara e dar a outra face? Isto não é judaísmo, nunca foi e nunca será. Por quê? Porque você não corrige alguém se você não punir. Ela não vai entender que aquilo é errado. Vai chegar um ponto onde todos os seres humanos estarão elevados o suficiente para não serem culpados, nós não sermos culpados mais de nada, porque não fazemos mais nada de errado. Este não é o momento ainda. Então, sim, nós precisamos punir para corrigir, não é para castigar. Se bem que um castiguinho, às vezes, bem que cai bem, né? Bom, o homem briguento guardaria eterno rancor contra a pessoa que causou dano ao seu filho, tá? Pode guardar eterno rancor. Não deve denunciar e fazer a coisa certa. Como vimos acima, quando ele fala o acima, aqui é lá no dia 71, tá? Lá no dia 71, depois eu vou ver se vou ler, mas você pode voltar lá atrás no dia 71, tá? Até os bebês podem ser incluídos na retribuição divina que é dada às partes de uma briga. Tá, mas eu vou ter que tocar aqui no assunto, senão não vai ser entendido. Nós já vamos estar lá falando novamente de Cora. Rabi Bereria, eu estou no 71, disse: quão destrutiva é a disputa. Nós já estávamos falando de disputa. O tribunal divino não exige punição para os vivos até a idade de 20 anos. Os tribunais judaicos desta terra não punem até a idade de 13 anos para os homens. No entanto, nas disputas que envolvem Korah, os bebês são engolidos pelo abismo. A terra abriu sua boca e engoliu a eles junto com seus lares. Eles e tudo o que era deles caiu, ainda com vida dentro do poço. Então ele remete lá ao dia 71 sobre o fato de Korah, todos foram punidos por um erro de Korah, né? A princípio dele. Então ele remete para lá. Mas o homem belicoso não considera nem por um momento sequer que ele próprio pode causar um dano indescritível. Aqui ele quer dizer, o belicoso, o briguento, vem do sentido bélico mesmo de arma, tá? Ele não considera nem por um momento sequer que ele próprio pode causar dano indescritível. Quer dizer, qualquer coisinha que acontece, ele briga, quebra tudo, faz as coisas. Mas ele não compreende que as atitudes dele também são destrutivas, ou que por muitas vezes ele tomou atitudes destrutivas. Ele não enxerga isso. Homem que é muito briguento. Aqui homem é mulher, tá? Todo mundo. Ele não percebe que as suas ações são destrutivas. É como se ele fosse simplesmente um justiceiro. Não é assim que funciona. Nem Hashem deixa pairar sobre o mundo todo a justiça pura. Senão o mundo não existiria, porque nós merecemos laço de vez em quando. Então, quem somos nós para querermos ser justiceiros assim, sem o equilíbrio? Nós temos que ser benevolentes, educados, termos um pouco de justiça, gevurá e misericórdia também, compaixão pelo próximo. O tempero equilibrado é que faz da comida gostosa, né? Bom,
pode causar um dano indestrutível e até a morte. Deus nos livre. Aos filhos. Por quê? Porque nós sabemos que o judaísmo trabalha muito com isso e é assim que nós também trabalhamos. Tudo que nós fazemos, às vezes, não repercute, não reverbera na nossa própria vida, mas atinge os nossos filhos. Esse âmbito, curiosamente, não é somente físico. Sabe aquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre? Não é apenas no âmbito físico, mas é no âmbito espiritual, no âmbito particular, esotérico dos ensinamentos. Nós respingamos, né, o Avak Lachonará e outros Avak também, outras poeirinhas por aí, sobre os nossos atos. Nós sabemos que o patriarca Abraão, ele foi deixando toda aquela idoneidade, bondade que ele tinha, generosidade, né, de anfitrião e aquele que passava mesmo a palavra, né, o monoteísmo, aquela índole dele, ele foi passando para os filhos. Nós sabemos que quando é o contrário, essas coisas também passam para os filhos. Então, às vezes você diz, eu fiz isso agora, eu não vou pagar por isso aqui. Às vezes um filho seu paga. E isso não tem nós temos muitas explicações cabalísticas, mas nós não temos como entender esse propósito tão equilibrado, tão colocadinho cada coisa no seu lugar que vem de Hashem. Isso é da alçada de Deus, não é da nossa. Então não pensem que aquilo que você faz e pode ter passado batido nessa vida ou em outra, ou que não vai repercutir, vai repercutir nas gerações. Isso, lato sensu e stricto sensu, dentro da nossa casa e nas nações. Isso é triste, né? Porque que raiva, o que os filhos têm que ver tudo? Tudo. Bom, por causa dos seus filhos, por causa dos seus pecados. Tragicamente, esta é a forma pela qual os que brigam envolvem as suas esposas, tá? Mas aqui também pode ser os maridos. Hoje em dia, acho que é mais as esposas envolvem os maridos, né? Que ficam fofocando e brigando entre elas, mulherada. Os seus filhos e outros parentes nas disputas. Essa foi a conduta de Datã e Aviram, como diz a Torá. Continuamos na história de Cora. Datã e Aviram saíram eretos à entrada de suas tendas com suas esposas, filhos e bebês. Então eles saíram eretos à entrada de suas tendas, com as suas esposas, com seus bebês, caíram tudo no buraco. No poço que nunca mais se abriu. Ou que se abriu, um buraco negro do universo. Né? Sugou e, como diz os humoristas, Isefini. Se foi. Isso está em Bamidbar 16, 27. Assim está escrito: as crianças juntam madeira, mas é o pai que acende o fogo. Isto está em Irmial 7,18. A inclinação para o mal cega essas pessoas, de modo que elas caem no abismo, levando os seus entes queridos junto com elas. Eu quero lembrar aqui de uma coisa, que nós vamos ter que entender bem, trazer para os dias de hoje, já trouxemos, vocês já entenderam. Não é para tudo, não é para não defender, não é para sair brigando, não é para sair matando, é o equilíbrio. Quando Irmial diz aqui, e é uma frase muito bonita, eu vou ler novamente este versículo. As crianças juntam madeira, mas é o pai que acende o fogo. Sabe que eu lembrei de um caso, e que não é o único, com certeza já aconteceu em muitos lugares, aquele pai que gosta de estar armado, né, de ter arma dentro de casa. Quando nós decidimos ter arma com o porte, com o registro, com tudo, o país admite e tudo mais, você consegue este porte porque você consegue provar, não estou falando de policiais, pessoa civil normal, você consegue provar que há uma necessidade e tudo mais. Esta arma precisa estar com você o tempo todo, mas isto não é possível, né? Você vai ter que tirar a arma. Então, a vigilância sobre esta arma, ela deve ser indescritivelmente, absurdamente positiva, correta, certa, exigível, tudo que é coisa, tudo que é palavra assim. Por quê? Porque se você deixar esta arma em algum lugar, por exemplo, com as balas, né? Porque se você não deixar ela carregada, do que adianta chegar um ladrão se ela não está carregada? O
ladrão que é mais esperto que você, arranca a arma de você, te dá uma coronhada, ainda, enfim, rouba você e leva a arma. Então nós temos lá a arma dentro de casa, o que não é uma boa ideia, mas se tiver, o acesso às crianças deve ser impossível. Ele não deve ser difícil, ele deve ser impossível, né? Então eu já vi casos e aqui mesmo, né, onde eu moro, de pessoas conhecidas que isso aconteceu. A arma foi encontrada, carregada por uma criança de 6 anos e ela atirou com a arma. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver com esta última frase. Os pais são responsáveis, assim como os nossos pais foram, por grande parte da nossa continuação na geração, com relação à conduta, com relação aos acontecimentos práticos e com relação à punição quando ela não existe, para um pai, para uma mãe, pode repercutir esta punição aparentemente sem merecimento nos filhos, nos netos. O que é que aquela criança que morreu tinha que ver com aquela criança que matou, que não tinha nada que ver com este pai, que tinha aquela arma dentro de casa, que não a descarregou, não a guardou, não vigiou? Então, versículo muito importante: as crianças juntam madeira, mas é o pai que acende o fogo. Bom, as crianças podem juntar madeira e o pai construir com esta madeira. Nós precisamos deixar um legado. E o legado não são livros escritos, é nome famoso, um legado dentro da educação, um legado dentro de não fazer lashon hara, por exemplo, de fazer shmirat lashon, de saber diferenciar a culpa, o culpado, de discernir entre o intencional e o inocente, saber que denunciar é a melhor coisa quando a pessoa é uma pessoa que fez intencionalmente e é perigosa, mas que acusá-la não é a melhor forma quando você não tem certeza. Se foi sem querer, muito menos ainda. Vejam que é um treinamento difícil, mas é um treinamento muito óbvio. Quando a gente para analisar todas as atitudes que nós deveríamos ter durante o dia, durante a nossa vida, dentro de casa, fora de casa, com os que nós amamos, com os que nós convivemos, com os que nós não amamos e com os que nós não convivemos, quando nós percebemos que é muito simples, na verdade, é muito óbvio, é um comportamento normal, que nós queremos chamar de normal, comum, as coisas dão certo, as coisas dão mais certo do que errado. Então é um treinamento difícil, mas é uma atitude que deveria ser simples e vai chegar um momento que ela vai ser simples. É por isso que nós estamos treinando. É por isso que nós estamos treinando aqui no playlist e é por isso que nós estamos encarnados no mundo do treinamento. Este aqui é o mundo do treinamento. Porque quando nós falamos que esse é o lugar do nosso conserto, esse tikkun não leva como tradução o conserto em si, mas a correção daquele defeitinho. Você não está totalmente estragado, mas você vai precisar corrigir. Então nós estamos no mundo do treinamento. Treinar para corrigir e consertar. E aí sim nós podemos dizer assim: somos um povo realmente esperando e merecedor da redenção do mundo vindouro de Shalom. Bom, e de amar o próximo como a si mesmo, de não fazer por semelhante que não quer que faça para si, essas coisas repetitivas que devem estar tatuadas, que a tatuagem é proibida na Torá, tatuadas no cérebro, dentro da cabeça, no intelecto e no nosso coração, para nós agirmos de uma maneira amorosa quando nós tivermos que acusar, quando nós tivermos que trazer para nós aquela acusação, já que vai prejudicar muito a pessoa, aquele momento de equilíbrio do que nós devemos fazer nesse sentido. Na máxima, que é: tragicamente os briguentos envolvem suas esposas e seus filhos nas suas disputas. Sabe aquele pai e a mãe que brigam com os irmãos? Brigam com os irmãos a vida inteira, aí acabam passando isso pra você acaba odiando, né, os tios, tia, sei lá quem lá, passa pra todo mundo, acaba que nem os primos se dão, é aquela confusão de família, sabe como é? Pois é, vamos treinar então. Esse foi o dia 77 de não fazermos lashon hara, fazermos shmirat lashon.
Se você está conseguindo, se você está achando que faz sentido, comente aqui embaixo, coloque nos comentários, está fazendo sentido, minha vida está melhorando. Estou achando uma porcaria, não estou aprendendo nada, minha vida está piorando. Comenta também. Só não pode ofender nem xingar, o resto pode tudo. Comente o que você está aprendendo com isso, se está melhorando o seu entorno. Eu preciso muito saber disso. E o entorno é a primeira coisa depois de nós mesmos. Precisa fazer uma transformação em você e precisa transformar o entorno. O entorno é dentro de casa e aqueles mais próximos. Se nós conseguirmos treinar em nós mesmos, e no entorno, esse respingar, ele é automático. Nós vamos levar Shalom, nós vamos levar Shemirat Lashon, nós vamos levar realmente equilíbrio, justiça no bom sentido, tranquilidade e redenção para os demais. Então, se você está gostando, curta, comente, compartilhe com quem você gostaria que soubesse sobre esses ensinamentos, que fechasse a boca, ou que pelo menos falasse menos, ou que pelo menos entendesse um pouquinho sobre isso, ou que seja muito briguento. E ativa o sininho para não perder as notificações, se inscreve se não for inscrito. Eu vou ler o Salmo 29. Deixa eu ver se é o 29 mesmo que eu vou ler, é o 29. Salmo de Davi. Rendei ao Eterno, ó filhos dos poderosos, rendei ao Eterno glória e força. Rendei ao Eterno a glória devido ao seu nome. Prostrai-vos ante o Eterno, que é pleno de esplendor e santidade. A voz do Eterno ressoa sobre as águas. O Deus de glória faz trovejar. O Eterno está sobre a vastidão dos mares. A voz do Eterno se manifesta em força. A voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. O Eterno quebrou os cedros, os reis pagãos do Líbano. O Eterno os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion, como filhotes. A voz do Eterno emite línguas de fogo. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh. A voz do Eterno faz tremer as corças e convulsiona as árvores dos bosques, enquanto no seu templo tudo proclama sua glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono, e como rei permanecerá até a eternidade afora, pela eternidade afora. O Eterno concederá força ao seu povo, o Eterno o abençoará com paz. Shalom, até uma próxima.